O MPLA, até aqui, não é ter sempre uma orientação linear, ok? Então, o camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, como disse, até aqui, ao meu ver, é um militante que merece o nosso voto de confiança, recomenda-se e é, na verdade, a opção para todo e qualquer angolano. Por que afirma isso? Porque é o partido mais histórico, cujo a sua história confunde-se com a história do país. Nessa altura, com algumas fricções, recomenda-se como? Não há fricções. Na verdade, o MPLA nem vive de populismo. As pessoas são livres de opinar em matéria de qualquer natureza. E a política é uma dessas questões que muitas das vezes tem sido debatido em asta pública, mas o MPLA não tem fricções, continua estável. E como afirmava o presidente José Eduardo dos Santos, que é um edifício inacabado e a sua construção, na verdade, vez passa por esse processo. Então, continua estável, como disse, e recomenda-se. Bem, vamos olhar um pouco enquanto ativista político. Antes de ir para lá, hoje por hoje, há quem diz e fala-se muito, e da pergunta do seu partido estar de perder foco aquilo que tem sido, aquilo que o vosso partido invoca, processo de desenvolvimento. Olhando para aquilo que tem sido o desenvolvimento do vosso partido, do MPLA, acha que o MPLA ainda tem forças suficientes para trazer aquilo que o povo precisa? Caro jornalista, na verdade, o MPLA, como disse, é um partido histórico e renova-se. Ele acompanha a evolução do contexto. Então, creio eu que até aqui, aquilo que o MPLA se propôs em realizar para satisfazer os interesses dos angolanos, até hoje, na verdade, continua firme, continua a materializar aquilo que são os seus ideais e, na verdade, não há aqui situações que aversas que podem estar na base de algum desconforto ou de alguma má interpretação de que o MPLA não esteja a materializar os interesses que, na verdade, os angolanos tanto auguram. Disse que há muita gente diz que o seu partido recomenda-se. Como é que olhas a questão de meninos ou de muita gente a correr aos contentores para tirar alimento? Pronto, é aquilo que nós dissemos, que nós não queremos pintar o país num mar de rosa. A questão da fome, da miséria, na verdade, é um fenômeno que o MPLA-T aqui tem feito tudo para podermos, na verdade, erradicar essa problemática. Há algumas assimetrias que o MPLA também se propôs em combater e pronto, reconhecemos sim que alguns angolanos ainda continuam a viver algumas dificuldades, mas como temos o MPLA ainda na vanguarda do país, são questões temporais. Creio que 1 ou 2 anos isso há de acabar, porque as políticas estão aí, políticas essas são sociais, e os programas de combate à fome, à miséria, existem. E o Ministério ou os Ministérios afins continuam a implementar para podermos então passar esse fenômeno. A vida faz-se nos municípios. O MPLA, como é que está estruturado nos municípios na perspectiva de arranjos sociais na vida do cidadão? Como disse, o MPLA anda 100% estruturado, não só nos municípios, mas também a nível das províncias, a nível nacional. Mas tudo começa nos municípios. Sim, tudo começa nos municípios. Nós, sobretudo aqui no município de Calumbo, o MPLA continua sólido.
não é? Creio eu que vocês têm acompanhado aquilo que é o trabalho que o nosso primeiro secretário municipal tem realizado, Dr. Francisco Chipelica. Então, nós estamos, na verdade, devidamente estruturados e daqui a pouco vamos realizar a nossa conferência, onde os militantes do MPLA no município de Calumbo, na verdade, renovarão o voto de confiança ao camarada primeiro secretário municipal do MPLA. Disse que, no princípio, que é ativista político e é afeito ao MPLA. Hoje há vários ativistas a tirar-se contra o seu partido. Como é que olhas exatamente a atuação desses ativistas? Amigo Jubileu, na verdade, nós devemos primeiro desmitificar aquilo que é a terminologia de ativismo. E eu, quando colocas a questão de que há muitos ativistas, eu questiono que ativista temos. Ativistas políticos, ativistas sociais, porque às vezes as pessoas apresentam-se como ativistas, mas são cabos eleitorais de alguns partidos políticos. Estava a falar propriamente de quem? Por exemplo. Pronto, eu prefiro, na verdade, não avançar aqui com alguns nomes para não fazer aqui algum marketing, mas muitos deles são ativistas políticos. De falar de nomes? Nós não temos medo de indicar qualquer um, mas nós não queremos fazer aqui algum marketing gratuito, mas temos sim, na sua maioria, ativistas que são cabos eleitorais de alguns partidos políticos. Como disse, preferimos aqui não invocar algum nome, porque senão ainda acabamos por levar ou dar alguma importância em algum deles. Mas na sua maioria? Na sua maioria, acho que 98%. E aqueles que não estão? Quem são? Que podes mencionar aqui? Miguel Madeira, entre outros. Somos ativistas políticos e assumimos esse papel, por isso é que estamos aqui a dar o rosto. Tu não estás a puxar a brasa para a sua sardinha? Quem não puxaria, amigo Capito? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha. A nível dos municípios, Luanda tem, estamos a falar precisamente de Luanda. Luanda é a praça política do MPLA. A nível dos municípios, acha que... Não, está a falar Luanda, a praça maior do MPLA. E Colibengo é recente. Acha que 2027 Luanda vai puxar a mística? Na verdade, eu gostava de falar sobre Colibengo, mas já que me leva também a esse ponto, creio eu que Luanda tem um primeiro secretário à sua dimensão. O camarada Luiz Nunes, até aqui, tem feito um trabalho excelente que recomenda-se. Então, o trabalho que o camarada primeiro secretário e também governador de Luanda tem feito em prol da província, creio eu que satisfazem os interesses dos luandenses. Creio eu que a nível da província de Luanda, 2027, o MPLA de rebater os cinco deputados, porque aquilo que o governador e o primeiro secretário faz satisfaz os interesses dos luandenses. E Colibengo vai conseguir, vai ser pela primeira vez na província. Acha que a UNITA tem espaço no Colibengo e o MPLA também tem espaço? Acha que o MPLA ganha uma vitória cintilante ou nem por isso? Pronto, a UNITA a nível da província de Colibengo tem retórica, mas não tem apoiantes. Porque uma coisa é você fazer discursos políticos, não é? Para poder ganhar alguma notoriedade, mas outra coisa é você ter avalanche populacional. E o MPLA aqui comanda nesse quesito. Manda e comanda. Então, creio eu que o camarada primeiro secretário da província de Colibengo, o doutor Auxílio Jacob, pode ficar descansado, porque a nível dos municípios, os programas, sobretudo que são idealizados por ele, têm sido materializados com rigor. E creio eu que programas esses ligados à área social têm, na verdade, ajudado e contribuído de que maneira para que a população de Colibengo sinta-se satisfeito, sinta-se, na verdade,
mais ainda valorizado. E programas dessa natureza, como disse amigo Capita, levam de que maneira a população a depositar confiança a quem governa e, como disse, em 2027, creio que o MPLA a nível do Icolibengo marcará pontos nunca vistos na história da política do MPLA. 5-0? 5-0. Poderíamos até dar mais, mas o limite é 5. Há quem diz que a UMITA Amigo Colibengo até o momento nunca realizou uma marcha de grande dimensão. Este é o testemunho de alguns. Será que o senhor, enquanto ativista político e residente na província do Bengo, tem Amigo Colibengo tem a mesma apreciação? Pronto. Se há quem dizem não há fumo sem fogo. A UNITA, a nível da província de Icolibengo, não tem espaço. Encontra alguns papagaios que tentam, na verdade, criar alguma ação em nome da UNITA, mas que a nível da província de Icolibengo não tem espaço. Tem algumas pessoas que podem até vestir de forma gratuita a sua indumentária, mas não tem espaço, porque o MPLA ocupou os 7 municípios. Então, se não tem espaço, alguns vão aí vagueando aqui e acolá, mas nunca realizou aqui um ato que o MPLA sinta-se, na verdade, ou deixaria o MPLA de forma intimidada. Não há nada, por isso digo que 2027 o MPLA ganha aqui com maior tranquilidade possível. O MPLA, nessa altura, está a preparar o seu 9º congresso. Há duas figuras extremamente importantes que estão aqui a concorrer, né? Ou seja, já entregaram suas candidaturas, entre o presidente cessante e o candidato Higino Carneiro. Como é que está, enquanto ativista político, como é que está aí as coisas? Pronto. No MPLA todos importam. Desde o militante da base até a estrutura superior. E o MPLA está agora a preparar o seu congresso, abriu o processo para as múltiplas candidaturas. Camarada João Manuel Gonçalves Lourenço foi o primeiro militante a manifestar a sua candidatura, já verificada, e a comissão de candidatura também já fez o pronunciamento, validou. Quanto à questão do camarada Higino Carneiro, também, como disse, todos importam. Isso fortifica, faz fé aquilo que a democracia e que o MPLA, desde os primórdios, tem vindo a discutir. Então, é uma candidatura, é jogo da democracia. E pronto, vamos para o jogo, e quem vai, na verdade, depois fazer o juízo tudo são os congressistas, não é? Então é normal, é um processo democrático, é aberto, é inclusivo. Creio que a comissão, neste preciso momento, creio que esteja a verificar os processos remetidos e quando chegar o momento, creio que a comissão de candidatura de fazer aí o seu devido pronunciamento. Só não está tardado. Não, mas tem prazos. Basta consultarem aquilo que são os documentos. As pessoas, na verdade, fazem especulação em tudo. Tem um timing e esse timing deve ser respeitado. Ainda não foi violado nada. Quando de quantos dias? O que é que o Estatuto diz? Pronto, acho que faltam por aí 20 e poucos dias que é para poderem, na verdade, fazer aí a conferência de imprensa e, pronto, validar ou invalidarem aquilo que a candidatura... Então, Ticínio, achas que o Gino passará? Pronto, como disse, algumas questões são internas. Se O ativista político do MPLA acha que um vaticínio, Gino passa ou não passa? Pronto, quem decide se passa ou não passa não sou eu, enquanto ativista. Existem órgãos competentes criados para poderem tratar destas questões.
Então não posso aqui avançar se o camarada Higino Carneiro passa ou não passa. Vamos aguardar as comissões criadas para o efeito se pronunciarem. JK Papinha acabou por esquivar, neste caso, Higino Carneiro, ou seja, não fez a recepção das assinaturas. Acha que já existe aí uma inclinação do próprio organizador deste nono congresso? Primeiro, amigo Isidro, o camarada JK Papinha é um militante disciplinado de Craveira. Creio eu que na qualidade de coordenadora da comissão, não é? Ele pode delegar um ou outro caso a sua agenda esteja ocupada. Por isso que é uma comissão, não é, criada para tratar questões dessa natureza. Quando diz de que Quebrada Capapinha tem esquivado a recessão de alguns processos, creio que não encontra aqui algum acolhimento. Em quem tu apoias? Pronto. Essa pergunta que não se cala. O MPLA, até aqui, não é, teve sempre uma orientação linear, ok? Então, o camarada presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, como disse, até aqui, ao meu ver, é um militante que merece o nosso voto de confiança. Aliás, aqui a nível do nosso município de Calumbo, o camarada Francisco Chipelica, na qualidade do nosso primeiro secretário, já avançou em sede própria de que os militantes do município de Calumbo apoiam de forma inequívoca a candidatura do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. E orientação, como é linear, nós cumprimos, porque cumprir é mais fácil do que orientar. Não há, amigo capita, não há bicefalia. Há um processo ainda em curso. O camarada João Manuel Gonçalves Lourenço ainda é o presidente da República. Onde é que está a bicefalia? Primeiro, o Congresso está convocado para dezembro do ano em curso. E as eleições acontecem em 2027, não é? Então, creio eu que até aqui não encontro, na verdade, alguma resposta para dizer-vos de que existe aqui princípio de alguma bicefalia. Ele concorre claramente que vai ser candidato a presidente da República, não é isso? Tu afirmas e creio eu que é melhor aguardarmos, porque o MPLA, na verdade, é aquele embondeiro que consegue resistir ao tempo. Mas tratar de forma prematura de que possa vir aqui haver alguma bicefalia, pronto, eu, como disse, prefiro não entrar em esse tipo de discurso, porque vamos dar asa. Vamos dar asa e vamos criar aqui especulações baseadas ao populismo. O camarada presidente sabe bem do que faz. Como nós sabemos, é um xadrezista da primeira. Então aguardemos. Quando diz de governação, o programa em curso é um programa que o MPLA apresentou à população ou ao povo angolano. E esse programa não tem só a responsabilidade de quem, na verdade, ocupa a primeira cadeira no país. Estás a culpar alguém? Não estamos a culpar porque eu disse que até aqui o camarada presidente tem vindo a desenvolver as ações que até aqui creio eu que tenha ido de encontro ao programa que o MPLA apresentou ao povo angolano. 500 mil empregos. Os empregos continuam. E se bem Não se tornou, Benguela não se tornou pronto, Califórnia. como dizia, de que a questão do emprego ou da empregabilidade, até aqui, é um processo em curso. Vocês acompanharam recentemente as declarações do ministro do Interior, Manuel Homem, que dizia que daqui a pouco mais pessoas poderão fazer parte da corporação ou então da Polícia Nacional. São empregos, são postos, e entre outros, tanto o Ministério da Saúde. Pronto, é um processo em curso. Continuam a fugir durante o mandato de João Lourenço. São muitos angolanos a deixar a Angola para a diáspora. Acha mesmo que está a governar bem com esses dados estatísticos que vamos tendo todos os dias? Entre ficar e partir é opcional.
ok? Creio eu que há aqui milhares de angolanos que continuam firmes a viverem e a resolverem os problemas que afetam a nossa população. Agora, é normal que o amigo capita decida por si de que é de partir para procurar um outro ponto onde consiga, na verdade, sentir-se mais confortável. Mas eu e como muitos angolanos continuamos aqui, estamos firmes, o país tem rumo, e o rumo este que o MPLA tem, na verdade, acompanhado milimetricamente. Qual a nota que dás a João Lourenço? 10. 10. 10 porquê? 10 porque tem materializado o programa que foi aprovado em 2022. Durante o momento que o presidente João Lourenço assumiu o partido, há muitos platos, e principalmente os analistas políticos, outros dizem, apontam que o presidente João Lourenço não tem sido um ótimo líder e que trouxe uma divisão em que praticamente quase destruiu o MPLA. Como é que olhas para isso? Pronto. Amigo Jubileu, uma coisa é termos analistas que não têm filiações partidárias, outra coisa é ouvirmos aquilo que qualquer um pode dizer, porque a liberdade de expressão existe e cada um pode opinar em qualquer matéria. Mas o presidente João Lourenço não trouxe divisão no partido? Não. Não existe a lei do ardista e lourencista? São discursos criados pela oposição. Não existe no MPLA não existe eduardista, nem existe lourencista. Existe MPLA simplesmente. E apoiam e devem continuar a apoiar primeiro a bandeira e o líder. Divisionismo no MPLA não existe. Aliás, nós combatemos, somos os primeiros a combater isto. A oposição é sempre aquela oposição que tem os seus problemas e muitos. E que muitas das vezes até culpam o MPLA de ser o mentor de seus problemas. Mas é uma oposição fracassada. O MPLA aqui, na verdade, continua a manter o seu lugar. E a oposição vai sendo em cada processo eleitoral mais oposição, porque nós, militantes do MPLA, continuamos a trabalhar de forma árdua e o povo angolano, estou a dizer dos militantes, simpatizantes e amigos do MPLA, renovarão, como sempre, o voto de confiança ao MPLA. E 2027 está aí a chegar, muitos até já têm sede de quererem votar, e como disse, quem vota certo, vota no MPLA. O para já diz que vai ser governo, ou parte do governo 2027. Está a dizer parte ou racha, o MPLA vai ficar à esquerda. Sonhar não é proibido. Cada um cria a sua retórica, cada um cria o seu discurso, mas no final todo mundo sabe onde deve votar. Então é mais um. É mais um. E pronto, o Abel Chivuco é daqueles angolanos que também sempre almejou atingir o pódio. Mas é que quem decide não é o Abel Chivuco, são os angolanos. E na sua maioria, na verdade, hoje o MPLA praticamente tem 70% dos angolanos na sua alçada. Ou seja, 70% dos angolanos são militantes, amigos e simpatizantes do MPLA. Cada um, como disse, é livre de opinar. Francisco Teixeira acusa de que o MPLA tenha criado algum constrangimento durante a sua ainda província de Malange, mas não tem prova. Outra coisa é você aparecer aos órgãos de comunicação social e dizer que o MPLA esteja atrás disto. Mas não há provas. Não há prova. Então é um discurso infundado, não é? E ela... Imagens dos jovens. Como disse, o Francisco Teixeira, não sei se a nível da província de Malange deixou lá algumas estrelas ou sei lá. Mas, como disse, na província de Malange há regras. Há regras e nem todo mundo aí, na verdade, é bem-vindo, não é?
MPLA na província de Malange é muito forte. E Dá aso para que os militantes atacassem isso? não há militantes, alguns jovens, na verdade, que participaram desse ato, não é? Podem até, caso estejam identificados, responder os devidos processos. Mas não são militantes do MPLA. Militantes do MPLA são ordens, são disciplinados. Então, Francisco Teixeira não pode fazer uma acusação só porque acha de que todo quanto lhe afeta esteja aí arrolado as mãos do MPLA. Digo, Canganjo, o MPLA, na verdade, é aquele partido que sempre soube tratar os seus próprios problemas de forma interna. E, como disse, camarada presidente João Manuel Gonçalves é um grande dirigista. Vamos aguardar. São questões que, quando chegar o momento, o camarada presidente há de saber colocar as peças no seu devido lugar. Por enquanto, o Congresso Extraordinário para eleger o futuro presidente do MPLA e da República. quase todos os presidentes foram eleitos em Congresso Extraordinário. Até aqui. Então, estamos a conservar essa velha mística. Então, vamos aguardar. É bem provável que isso poderá acontecer. É provável. A ver, vamos. Não, e dizer de que, caros amigos, nós aqui na província de Colibengo, sobretudo no nosso município de Calumba, vamos, na verdade, mostrar mais uma vez de que o MPLA no nosso município anda firme, forte e rumo a 2027 para mais uma vez mostrarmos aos angolanos e ao mundo de que Calumbo é a trincheira firme do MPLA no Icolibengo. Há quem diga que o Chipilica não trabalha. É verdade? As ações até são públicas. Até aqui o camarada Francisco Chipilica, aliás, é unânime a nível da província de que seja o administrador mais destacado. As suas ações são públicas e até aqui tem sido, na verdade, um verdadeiro intérprete dos anseios dos munícipes do nosso maravilhoso município de Calumbo. Então, o camarada Francisco Chipilica continua firme e a trabalhar para, na verdade, satisfazer os interesses dos nossos municípios. Pronto, aos militantes do MPLA que sintam-se firmes, não há qualquer discrepância no seio do MPLA. O MPLA continua firme, forte e os militantes devem continuar nada mais, nada menos, senão fazendo o seu trabalho de caça. O resto são especulações que nós vamos acompanhando nas redes sociais, não é que alguns até dizem é uma morte da competência nas redes sociais. As pessoas hoje preferem acreditar aquilo que se especula nas redes sociais do que acreditarem naquilo que é, na verdade, a essência das coisas. Então, estamos firmes.